sábado, 9 de novembro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos à festa da dedicação da Basílica do Latrão, a Catedral de Roma. Muita gente acha que a Catedral de Roma é o Vaticano, a Basílica de São Pedro, mas não é. A Catedral é a Basílica de São João do Latrão. O super abraço de hoje vai para Gildeone, de João Pessoa, Paraíba. Também para Bruna Veletri, que hoje faz a primeira comunhão em São Paulo, capital. Hoje também é o casamento de Luísa e Jefferson, ouvintes de Niterói, Rio de Janeiro. Parabéns, que Deus abençoe a vida matrimonial de vocês. A Bruna na alegria da primeira comunhão. E Gildeone, os parabéns pela passagem do seu aniversário. Este podcast é um oferecimento. Nadai Ferro e Aço. Em Ubatuba, São Paulo, o melhor preço com a melhor qualidade. Confira! Lely Esteves Arquitetura. Projetos residenciais que priorizam os sonhos da sua família. Atendemos Cuiabá, Mato Grosso e todo o Brasil. No Evangelho de hoje, Jesus se encontra em Jerusalém, no templo, e cumprindo a profecia de Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículos de 1 a 3, e proclama-se o Messias. Essa presença de Jesus e, sobretudo, o seu ensinamento produz uma certa tensão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que edificais o vosso templo eterno com pedras vivas e escolhidas, infundi na vossa igreja o Espírito que lhe destes, para que o vosso povo cresça sempre mais, construindo a Jerusalém celeste. Amém. João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Templo de Jerusalém, Jesus encontra negociantes, cambistas, que pensam nos seus próprios interesses sentados às suas mesas. Eles trocam o dinheiro impuro com a efígie do imperador por peregrinos com moedas reconhecidamente puras, entre aspas, para pagar o imposto anual do templo. Este comércio, permitido pelas autoridades religiosas e pelo sumo sacerdote Caifás, para competir com o mercado gerido pelo Sinédrio perto do Cedron, desencadeia a dura reação de Jesus, que constata com a amargura o caráter profano assumido pela festa da Páscoa dos judeus.
O evangelista nos apresenta Jesus como o flagelo dos vícios e das más ações. O gesto de Jesus, deve ser lido à luz dos textos proféticos, como Malaquias, como eu disse no início, Malaquias capítulo 3, versículo 1, que diz o seguinte, abre aspas, eis que enviarei o meu mensageiro para preparar o caminho diante de mim, e em breve o Senhor que procurais entrará no seu templo. Tem também o texto de Zacarias, capítulo 14, versículo 21, abre aspas, naquele dia não haverá mais comerciante no templo do Senhor dos Exércitos. E recorda também os textos proféticos nos quais Deus diz que não gosta de um culto externo feito de sacrifícios de animais e baseado em interesses pessoais. Amós capítulo 5, Isaías capítulo 11, Jeremias 7. Jesus, com a sua ação seguida de repreensão, tirem essas coisas e não façam da casa do meu pai um mercado, se insere nessa tradição profética. Jesus, pela primeira vez, chama Deus de meu pai e fala do templo como a casa do meu pai. Ele, como filho, purifica a casa do pai da profanação do comércio antes de tomar posse dela. Se Deus é pai, não basta honrá-lo com ofertas de gado e dinheiro. O pai quer que um culto espiritual interior seja vivido no amor, quer ser adorado em espírito e em verdade. Ao pedido de um sinal, Jesus responde prometendo o maior dos sinais, a sua ressurreição. Destruí este templo e em 3 dias o ressuscitarei. E o evangelista especifica, mas ele falava do templo do seu corpo. O Cristo ressuscitado é o novo templo, o único lugar da presença de Deus entre os homens, o templo do qual fluiria uma fonte de água viva, como está em João capítulo 7. Os discípulos não compreenderam o significado profundo deste episódio, mas depois da ressurreição de Jesus, foram iluminados pelo Espírito, sobretudo no que diz respeito a Jesus e naquilo que ele havia dito, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. João não nos abandona nas ruínas do antigo templo, mas nos mostra o novo santuário de Deus. O templo sempre atual e duradouro é o corpo de Cristo ressuscitado dos mortos. Deus aparece em um corpo humano real, cheio de glória divina. O Deus conosco é para sempre o Cristo ressuscitado. Hoje a igreja celebra Santo Orestes. Existe aí uma narração milenar vinda da Capadócia, na Turquia, que apresenta Orestes como um médico, provavelmente martirizado na última perseguição do Império Romano aos cristãos no século IV. Foi denunciado como cristão e pregador da nova fé e acusado de incitar o povo contra a idolatria. Sem dúvida, um médico tem grande influência sobre os seus doentes. Em situação de fragilidade, insegurança e aflição, carentes de auxílio material e também de apoio emocional e espiritual. Não é à toa que o médico dos médicos é Jesus, o único que pode nos curar de todos os males, tanto do corpo quanto do espírito. E também não é mera coincidência o dito que proclama ser a vocação médica um sacerdócio. Orestes não negou as acusações, preferindo corajosamente permanecer com o seu divino médico e salvador a negar o próprio remédio da sua vida eterna. Durante o julgamento público, clamou que o céu lhe concedesse um prodígio capaz de cair sobre o povo que queria trair a verdade do cristianismo. Foi imediatamente atendido e com um sopro seu, as imagens e as colunas dos templos pagãos ruíram. Por isso foi torturado com pregos e arrastado por um cavalo até a morte. O seu corpo desfigurado foi atirado num rio, que o devolveu totalmente recuperado e coberto com uma magnífica túnica. Suas relíquias foram enterradas no mosteiro que levava o seu nome. Oremos.
Santo Orestes, amigo fiel de Cristo e defensor da fé, velai por nós, fracos e necessitados da medicina divina, para que tenhamos a coragem e a firmeza de nunca ceder às tentações, enganos e pressões que nesta nossa passagem pela vida terrestre querem nos afastar da felicidade plena e infinita no coração da Trindade. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bom sábado para você e não se esqueça de aproveitar da companhia da sua família e desfrutar a presença das pessoas que amamos é, de fato, um bálsamo para a alma. Até amanhã.